Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós vamos discutir, aprender um pouco mais sobre os distúrbios respiratórios em pediatria, né? A gente sabe que as doenças do sistema respiratório, elas são uma das principais causas de morte e morbimortalidade em crianças no Brasil e no mundo. E a maioria dessas crianças, elas têm até 5 anos, né? Entre 1 e 5 anos. E isso piora, esses quadros respiratórios, de doenças respiratórias, eles vão piorar com base nas condições socioeconômicas, né? Com base nas condições de higiene, no saneamento básico, em todos esses fatores externos que interferem diretamente na saúde das crianças, tá? Então, no Brasil, as doenças respiratórias são responsáveis por aproximadamente 10% das mortes entre os menores de 1 ano. Isso ainda é um número muito alto, né? A gente sabe que quando se trata de índice de mortalidade infantil, esse número vem caindo no decorrer dos anos, esse número vem em queda, graças a Deus, e graças aos nossos estudos científicos que estão melhorando cada vez mais a qualidade de vida das crianças através das vacinas e através de várias iniciativas do Ministério da Saúde sobre a saúde da criança, né? Que a gente tem o CD, a gente tem o pré-natal de alto risco, né? Que são iniciativas que são relacionadas diretamente à saúde da criança logo ao nascer e nos primeiros anos de vida. Porém, ainda é um número muito alto, 10% das mortes serem ocasionadas por casos de doenças respiratórias. E além de no Brasil ser 10%, né, é a segunda causa na população mundial de 0 a 1 ano de idade, tá? E a primeira causa de crianças de 1 a 4 anos. Então, as mortes por distúrbios respiratórios, né, em crianças ainda a nível mundial ainda apresentam níveis muito altos, tá? E alguns estudos eles vão indicar diretamente, como eu já falei para vocês, as condições de vida e as incidências de doenças respiratórias na população infantil. Então vamos lá, vocês concordam comigo que quanto menor a condição socioeconômica, né, com menos dinheiro aquela família vive, menos condições de higiene as crianças vão ter, assim como com menor índice de escolaridade, a criança também vai ter mais suscetibilidade a adquirir doenças do sistema respiratório. Por que isso? Quando a gente vê que está diretamente ligado à falta de higiene, né, a falta de saneamento básico, a falta de condições mesmo ideais de vida, a gente vê que está diretamente relacionado com as pessoas que vivem na pobreza, com as pessoas que vivem em condições de salário, em condições de muito pouco dinheiro por membro familiar. Então, isso está diretamente relacionado com as doenças do sistema respiratório. Fora de preconceito, porque a gente sabe que a higiene, casa de pobre também pode ser limpinha, mas a gente está falando mesmo do ambiente, a gente está falando de saneamento básico, de esgotamento sanitário, de fossa sanitária, desse tipo de coisa, não assim de limpeza, de lavar prato, de varrer chão, não, isso não, a gente está falando de uma coisa maior, a nível de governo, a nível de Brasil, não a nível assim familiar propriamente dito, tá? Não vamos confundir as coisas. Claro que as pessoas mais humildes, mais pobres, elas podem sim ter seus hábitos de higiene. Só que, por exemplo, se ela tiver seu hábito de higiene, tomar banho direitinho, lavar seus pratos, lavar seus ovos bonitinho, mas a água com que ela faz isso não seja uma água tratada, seja uma água contaminada, entendeu? Essa é a diferença, tá? E a primeira doença que a gente vai falar, né, das várias doenças que acometem as crianças, a primeira doença vai ser a pneumonia, que é a principal doença do sistema respiratório que pode levar à morte acentuadamente em crianças de 1 ano. Por quê? Porque a pneumonia ela é uma doença muito abrupta, uma doença muito forte. E quando a criança é muito novinha e ela tem essa doença e ela não é tratada da maneira correta, se ela for tratada simplesmente como um pequeno resfriado,
como alguma coisa não tão séria, ela pode levar a consequências muito ruins para a criança, né? Como destruição do pulmão, né? Destruição do pulmão da criança. E isso pode levar à mortalidade de uma maneira muito rápida, muito abrupta. E a pneumonia, como qualquer outra infecção, ela vai estimular o sistema imunológico, fazendo com que as células de defesa se organizem para destruir o agente invasor. Então, quando a gente já viu, né, que nas lesões, né, por exemplo, arranhou a perna e aí começou a sair pus daquela lesão. Esse pus nada mais é do que uma secreção que o nosso corpo produz, que é para combater essa bactéria. E aí, a junção do combate à bactéria, ou o vírus, ou agente infeccioso, ou o corpo estranho que está ali naquele local, a junção dessa secreção com o produto do combate cria o pus, que é uma secreção, que é uma mistura, né, desses restos das bactérias com os anticorpos, as coisas que as células de defesa secretam para combater. Então, no pulmão vai acontecer a mesma coisa. Se eu tenho uma bactéria no meu pulmão, o meu organismo vai tentar combater aquela bactéria. E isso vai provocar a secreção de catarro. Catarro nada mais é do que pus no nosso sistema respiratório, tá? Isso eu estou falando de catarro a nível de pulmão. Também tem aquele catarro que a gente fica na garganta com pigarro, tem aquela secreção nasal, que é a coriza, que também são coisas que o nosso sistema respiratório vai produzir, né? O nosso sistema imunológico que está ali no nosso sistema respiratório vai produzir na tentativa de minimizar ou combater alguma injúria que está vindo do exterior para o nosso corpo. E quando a criança está desnutrida e ou doente, as suas defesas elas não funcionam bem e a infecção ela vai se espalhar rapidamente. Desnutrição é um fator que ainda é muito presente nos dias de hoje, tanto no nosso país como em vários outros países subdesenvolvidos do mundo. E a desnutrição ela está diretamente ligada com diminuição de desenvolvimento físico e do sistema imunológico. Quando o sistema imunológico está deficiente, as infecções elas podem se tornar oportunistas. O que é uma infecção oportunista? É uma infecção que, a partir do momento que ela percebe que você não está combatendo eficazmente a infecção, ela começa a se reproduzir mais e aí se espalha por todo o corpo, formando uma sepse, que é o que a gente conhece, né, popularmente como infecção generalizada, tá? Então, quando a criança está desnutrida ou ela já tem alguma doença de base, alguma doença crônica de base, é muito mais provável que a pneumonia ela se torne uma doença muito lesiva, grave, que pode levar até a morte, do que em uma criança previamente saudável. Isso não exime a criança previamente saudável de desenvolver pneumonia, mas em crianças que têm algum tipo de doença crônica ou está em desnutrição, desidratação, em problemas assim mesmo de desordem fisiológica, ela é mais propensa a ter níveis graves de pneumonia e que podem levar até a morte. Conceito. A pneumonia, por conceito, ela vai ser um processo inflamatório que vai comprometer alvéolos, bronquíolos e espaço intersticial. Vocês já tiveram anatomia, não é isso? E aí lá em anatomia vocês viram a anatomia do sistema respiratório, que é composto pelos brônquios, os bronquíolos, e nas pontas dos bronquíolos a gente tem os alvéolos. Os alvéolos eles são aqueles saquinhos, né, que quando a gente vê no microscópio parecem umas nuvenzinhas ou um formato de uma pipoca, e eles são responsáveis pelas trocas gasosas, tá? Ele é naquela superfície daquele saquinho alveolar que vai ocorrer a troca do gás carbônico pelo oxigênio, tá? Então, se eu tiver o comprometimento desses alvéolos, vocês acham que vai acontecer o quê? Com certeza vai ter uma diminuição, né, dessas trocas gasosas, o que vai causar na criança uma insuficiência respiratória, né? Com certeza a criança vai entrar em sofrimento respiratório, fadiga respiratória, vai começar a respirar muito rápido, e isso tudo pode ocasionar vários efeitos colaterais nas crianças. Os bronquíolos, eles são as estruturas imediatamente anteriores aos alvéolos, então se eu tenho uma interrupção de fluxo no bronquíolo, com certeza o ar não vai chegar ao alvéolo, então isso também é uma coisa que vai provocar uma insuficiência respiratória.
E o espaço intersticial? O espaço intersticial é todo aquele tecido conjuntivo que segura ali o órgão, que dá forma ao órgão. Então, se esse espaço intersticial também está comprometido, isso quer dizer que, dentre tudo que pode acontecer, se o espaço intersticial for prejudicado, aquilo ali vai provocar uma má formação, né? Uma má redistribuição do oxigênio pelo órgão, e isso vai fazer com que também ocorra a insuficiência respiratória, tá? E os agentes etiológicos, né? Os agentes que podem causar a pneumonia, eles são principalmente os infecciosos, né? Que são as bactérias, entre elas várias bactérias de vários grupos podem causar pneumonia, mas principalmente temos o pneumococo, que é a mais comum, né, que causa a pneumonia. Temos os vírus, né, vários vírus também podem ser responsáveis pela infecção do trato respiratório, mas não é tão comum quanto as bactérias. Fungos, né, a gente sabe que o mofo, o bolor, eles podem causar alergias do sistema respiratório, mas quando eles são inalados muito próximos, eles podem começar a se desenvolver dentro do nosso pulmão. E isso pode causar, né, uma pneumonia por fungos, uma pneumonia fúngica. Rickétsias, que são uma espécie de células, mas são bem mais primitivas, que elas se propagam por esporos. E se a gente inalar um desses esporos, ela vai começar um processo de reprodução dentro do nosso pulmão também. E parasitas. Incrivelmente, a gente tem alguns parasitas que podem sim vir a colonizar o nosso pulmão, né? Alguns parasitas multicelulares, por exemplo. A gente tem casos aí na literatura de Ascaris lumbricoides, né, lombriga, que conseguiu se desenvolver no pulmão, tá? Existem processos inflamatórios, que esses processos inflamatórios eles podem ser endógenos, né, por doenças autoimunes, ou eles podem ser exógenos, né, por fatores externos. Os processos inflamatórios endógenos são por doenças autoimunes, aquelas doenças que o nosso sistema imunológico ataca as células do nosso próprio corpo. E a pneumonia autoimune ela pode acontecer num processo de LES, né? LES, que é a sigla que é determinada pelo lúpus eritematoso sistêmico, que é uma doença em que as nossas células atacam as nossas células de defesa, né? Os nossos glóbulos brancos, eles vão atacar as nossas células saudáveis como se elas fossem corpos estranhos, como se elas fossem bactérias, vírus. Então, essa é um dos processos inflamatórios endógenos. Já o processo inflamatório exógeno, a gente tem substâncias tóxicas, por exemplo, hidrocarbonetos, né, que é fumaça de gás carbônico, aquela fumaça preta que ela se forma quando a gente queima plástico, por exemplo, ou quando a gente vê nas chaminés das fábricas que não tem um tratamento adequado. Quando a gente vê saindo fumaça preta, aquilo são hidrocarbonetos. Tem mofo também, como eu já falei para vocês, poeira, que geralmente é a pneumonia alérgica, né, por agentes macroscópicos, né, poeira quando entra no nosso pulmão. E substâncias químicas, por exemplo, a gente tem pneumonia por inalação de gases urticantes, por exemplo, quando a gente vê soda cáustica, ela solta um vapor. Se aquele vapor for inalado, ele acaba destruindo algumas partes do sistema respiratório, isso vai provocar também uma pneumonia. E a broncoaspiração? A broncoaspiração, ela é uma coisa que acontece muito, principalmente com crianças, porque a gente sabe que a criança ela engasga muito. E o engasgar nada mais é do que o alimento ou a saliva, ele não vai pelo caminho correto, que seria pelo esôfago. Aí, no momento, a criança abre a boca e respira ao mesmo tempo. Aí, nisso, o alimento, a saliva, ele tende a ir pelo orifício da traqueia. E aí isso faz com que ocorra uma pneumonia por broncoaspiração. Ocorre também quando a criança ela vomita, né, gorfa, popularmente quando a gente fala, e respira, inspira esse resíduo gástrico. E esse resíduo gástrico pode provocar, porque o resíduo gástrico ele é ácido, e o nosso trato
nosso trato gastrointestinal, ele tem as bactérias que vão ajudar na nossa digestão, né? E também as bactérias que estão presentes nos alimentos que a gente come diariamente, tem bactérias. E aí, quando essas bactérias elas entram em contato com o trato respiratório, isso pode provocar, sim, uma pneumonia por broncoaspiração. Quais são os principais sinais e sintomas das pneumonias? Eles vão variar principalmente com a idade da criança, qual foi o agente etiológico, né, o que levou ao desenvolvimento daquela pneumonia e a gravidade da doença. Então, crianças maiores elas vão ter febre, dor torácica, dispneia. O que é dispneia? Alteração da frequência respiratória associada com dificuldade respiratória, tá? E o aumento da produção de muco, aumento da produção de catarro, assim como a taquipneia, que é uma frequência respiratória muito elevada. Então, a gente tem associado aí dispneia e taquipneia. Dispneia é a alteração do valor da respiração, alteração da frequência respiratória associada com dificuldade respiratória. Como ele já falou que é taquipneia, então a gente tem o aumento da frequência respiratória associado com dificuldade respiratória. Então a criança vai ter dificuldade para respirar, vai começar ali uma insuficiência respiratória e isso vai proporcionar nela um aumento da quantidade de incursões de ar por minuto, na tentativa de compensar, né, a quantidade de gás carbônico que está ficando dentro do corpo. E isso vai provocar o desconforto respiratório na criança. Já em crianças menores de 2 meses, a gente vai ter a cianose. Como é a cianose? É quando a gente não tem a troca gasosa eficiente e aí as extremidades, principalmente as pontas de dedos das mãos, dos pés, as pontas do nariz e as orelhas, elas ficam com a cor arroxeada, azulada, tá? É mais fácil em detectar em crianças de pele mais clara do que em crianças de pele mais escura, mas existem outros sinais em que a gente também pode perceber, como a palidez, né? A face e o corpo da criança, eles ficam com a coloração mais pálida, porque o sangue, como ele está desoxigenado, tende-se a ter uma coloração mais clara, tá? Taquipneia, como a gente já falou, né? Aumento da frequência respiratória. Apneia, que é a ausência de incursão respiratória. A criança ela pode tender a não fazer as incursões respiratórias necessárias. Tiragem intercostal. Tiragem intercostal é uma condição de sofrimento respiratório em que a criança ela usa a musculatura acessória do tórax para fazer a expansão torácica. Então, quando a criança tem tiragem intercostal, a musculatura que fica em volta das costelas, ela se expande e depois, quando ela se contrai, ela entra na costela. A gente tem aqui as 2 costelas, 2 fios de costela, e aqui a gente tem a musculatura. Quando a criança respira, a musculatura entra e a costela fica mais evidente, tá? Assim como clavículas também. A criança faz o esforço respiratório, essa musculatura da clavícula entra e aí fica bem mais visível o osso da criança. Batimentos de asas de nariz são movimentos que a narina vai fazer no momento da incursão, que também quer dizer que a criança está em sofrimento respiratório, porque é um movimento involuntário na intenção de entrar mais ar pelo nariz, como se fosse um movimento já nato, é um movimento nato, é um movimento que a criança não controla na tentativa de inspirar mais ar. Dificuldades para comer, porque quando a criança come, no momento da deglutição, ela não respira. Então, se ela comer, ela vai ter que escolher, ou ela respira ou ela come, porque quando ela come, a saturação cai, né, dá fadiga, e isso tudo pode provocar na criança uma parada cardíaca e entre outras coisas, justamente pelo fato de o sofrimento respiratório estar naquele momento exacerbado, tá? Também a criança vai apresentar gemido, né? A criança que não fala, e também a pneumonia ela causa muita dor torácica, então o gemido é uma forma de expressar, né, essa dor. E tosse, porque toda injúria do sistema respiratório
ela vai provocar tosse. O que nós devemos avaliar na criança com pneumonia? A gente tem que observar bastante os sinais vitais, né, como a taquicardia, a frequência respiratória, febre, tudo isso e a pressão arterial, porque nessa criança esses sinais eles vão ser preditores de piora ou melhora. Se a criança estava tendo uma frequência respiratória de 21 e aí no próximo horário você aferir a frequência respiratória está em 39. Então quer dizer que aquela criança está piorando, assim como a febre, né? A gente tem, como é uma doença que pode provocar febre, porque é um patógeno, né? Um ser de fora que causa essa doença, ela vai provocar a febre. E a febre, né, nas crianças menores de 5 anos, elas podem provocar convulsões. Então isso seria um agravamento do quadro. Observar o uso da musculatura acessória, né? Observar se está tendo a retração clavicular e, como eu disse para vocês, a tiragem intercostal, assim como o movimento abdominal muito exacerbado, porque quando a gente respira, a nossa barriga naturalmente se move, mas quando a criança está em sofrimento respiratório, esse movimento abdominal ele vai ser muito exacerbado, muito grande. A presença da tosse, né? E se apresentar muco, a gente tem que observar a característica desse muco, porque as cores do muco, né, as cores do catarro que sai, elas são preditoras de se a infecção está piorando ou melhorando e de qual patógeno é aquela infecção. Por exemplo, se for de bactéria, provavelmente vai ser um muco esverdeado com odor fétido. Se for por intoxicação química, por exemplo, ele não vai ter tanto cheiro assim. Vai ser um muco mais translúcido. E a gente tem que se atentar sempre para a temperatura corporal, como eu já falei. Sobre o muco, a gente tem que se atentar também à quantidade, porque se no começo estava muito muco, aí passou 2 dias, o muco diminuiu, isso quer dizer que a doença pode estar em melhora. Isso é um dado importante também para ser anotado nas nossas anotações de enfermagem. Como é o tratamento da pneumonia? O tratamento da pneumonia ele vai ser diretamente, né, quando for uma pneumonia por broncoaspiração bacteriana ou viral, ela vai ser o uso de antibióticos por via oral, intramuscular ou venosa. E a gente tem que se atentar rigorosamente para a via de administração de todos os medicamentos que a gente for fazer. Isso eu não estava nem precisando falar, né? Todos os medicamentos que a gente for fazer, a gente tem que olhar na prescrição direitinho qual vai ser a via de administração. Porque existem alguns medicamentos que eles têm várias formas de administração. Tem, por exemplo, metronidazol, é um medicamento antibiótico que ele tem oral e venoso. Então, se o médico colocou na prescrição que ele quer oral, você não pode instalar um venoso, você tem que dar um comprimido para a criança, não é isso? E assim também como atentar para o horário de administração, que tem que ser rigoroso. Vocês lembram lá em farmacologia que existe a farmacodinâmica e a farmacocinética. A farmacodinâmica ela é muito importante nos antibióticos porque a gente vai ver quanto tempo aquele antibiótico vai ficar na corrente sanguínea fazendo a ação dele. Então, se você exceder o tempo dessa ação na hora de dar o antibiótico, por exemplo, se o antibiótico estava aprazado para 8 da manhã e você der 10, aquilo já são 2 horas em que a criança não está coberta pelo antibiótico, pelo pico de ação dele. Então, isso pode fazer com que o tratamento seja retardado. Por isso que antibiótico a gente tem que sempre dar no horário certinho prescrito pelo médico, tá bom? Atentar para os sinais de flebite nos casos de antibióticos venosos. O que é flebite? Flebite é a inflamação nos vasos sanguíneos. Muitos antibióticos eles são urticantes, eles são substâncias muito fortes e principalmente crianças que têm os vasos sanguíneos mais finos, provavelmente ele vai estar com acesso menos calibroso, porque acesso em criança, principalmente criança doente, desidratada, é mais complicado. Então, se você perceber que aquele local da incisão do acesso está doloroso, a criança está reclamando quando vai infundir a medicação, está avermelhado, está com edema, está quente, isso quer dizer que pode ter uma flebite. Então você tem que parar imediatamente de usar aquele acesso e funcionar um novo, tá?
porque a flebite ela pode evoluir até para necrose tecidual e perda de membros. A gente já tem casos, né, registrados de perda de membros por flebite. A moto passando. Por flebite associada com o uso de medicações urticantes, antibióticos, quimioterápicos, todos esses essas medicações elas são urticantes. E algumas são mais que outras, então o gotejamento ele tem que ser lento, não pode botar um antibiótico e abrir toda a pinça-rolete. Não, pinça-rolete é aquele negocinho que a gente abre do soro. Não pode colocar um antibiótico e abrir todo, tem que colocar para gotejar bem lentamente, principalmente em crianças, porque a veia da criança é mais delicada, é mais frágil, tá? Diluir corretamente e administrar no tempo recomendado. O médico colocou que ele quer que corra em 2 horas. Se ele colocou que ele quer que corra em 2 horas, caso não tenha bomba de infusão na unidade, você vai ter que fazer o cálculo do gotejamento, como vocês viram lá em farmacologia. Tá? De acordo com a quantidade do volume, a quantidade de tempo, você vai ter quantas gotas por minuto aquele medicamento vai ter que correr. Uai! Atentar para a oxigenoterapia. O que é oxigenoterapia? Qualquer terapia que envolva oxigênio. Tá? Por exemplo, nebulização. Nebulização é oxigenoterapia, porque você coloca o medicamento, né, no nebulímetro, no nebulizador, e conecta ele no oxigênio e liga a criança. Aquilo ali é uma oxigenoterapia, tá? Então a gente tem nebulização, catéter nasal, máscara de Venturi e a ventilação mecânica. Nebulização a gente já conhece, né? A gente já viu muitas vezes, né, que pode ser que eu tava falando o que mesmo? Lembrei. A nebulização pode ser com soro fisiológico normal, pode ser com aquelas medicações que a gente já conhece, Beratec, Atrovent, pode ser com adrenalina em casos de fechamento da glote, entre outras várias medicações. Mas o que a gente tem que ficar atento é que quando a gente for administrar uma nebulização, a gente tem que colocar 7 litros de oxigênio, independente da prescrição que a pessoa estivesse usando antes, por exemplo. Professor, mas aqui está prescrito para ela usar 1 litro de oxigênio por minuto. Mas, para que seja efetiva a nebulização, ela tem que ser 7 litros por minuto. Então, não importa. Se a prescrição está lá, meio litro por minuto, se você for colocar a nebulização, você vai colocar 7 litros por minuto. Tá? E aí, depois que terminar a nebulização, você volta para o valor que está a prescrição. 1 litro por minuto, meio litro por minuto, 5 litros por minuto. Mas para nebulização tem que ser 7 litros. Catéter nasal, que é aquele catéter que ele tem dois pininhos que ficam aqui em contato com o nariz. E ele vem aqui atrás da orelha e é ligado no oxigênio com um umidificador. Nebulizador ou catéter nasal, o umidificador tem que ficar com água destilada, sempre com água destilada, porque o oxigênio ele resseca a mucosa nasal e pode provocar epistaxe. Então a gente tem que sempre se atentar se o umidificador está com água, porque a água, com o passar do tempo, ela vai acabando, né? Ela se mistura com o oxigênio e entra no nariz, tá? Já a máscara de Venturi, o umidificador, ele é seco e a gente tem que, se por exemplo o paciente piorou, a saturação do paciente foi para 80 e o médico fala assim, gente, instala uma máscara de Venturi. A máscara de Venturi, você vai lá e joga a água do umidificador fora e aí você coloca e conecta, porque a máscara de Venturi ela é para oferecer oxigênio seco, oxigênio praticamente puro para o doente. Então, se você colocar o umidificador, ela vai ficar misturando com água e não vai ser o valor total eficaz para que aquela saturação daquele paciente melhore. Tá? Lembrando que as saturações normais são de 92% a 100%. Abaixo de 92%, abaixo de 94%, a gente já considera que ficar sinal de alerta. Tá? E a ventilação mecânica, ela pode ser invasiva ou não invasiva.
A ventilação mecânica invasiva ela é feita através de intubação orotraqueal, não é isso? É um tubo que ele é colocado pelo médico, apenas o médico pode colocar o tubo orotraqueal. Ele é colocado pela boca e ele entra na traqueia e ele vem até mais ou menos este lugar aqui. E aí quando ele chega aqui, ele vai distribuir oxigênio para os 2 pulmões, tá? E aí, depois que faz essa intubação, o oxigênio ele vai ser ofertado por uma máquina, que a gente chama de ventilador ou respirador. E essa máquina ela vai fazer o papel do sistema respiratório da pessoa. O pulmão só vai ter a função de fazer a troca gasosa. De resto, a incursão e a expiração é feita pelo ventilador, tá? Já a ventilação mecânica não invasiva, ela é feita com uma máscara ou capacete que cobre toda a face da pessoa, né, da criança, e ela vai fazer o mesmo papel da intubação, só que é mais para pessoas, para tentar não intubar essa pessoa. E aí a gente vai, o fisioterapeuta geralmente vai conectar a pessoa no ventilador, e é através dessa máscara, e aí o ar vai ser jogado para a pessoa e a pessoa vai inspirar ao mesmo tempo que o ar vai ser jogado e vai expirar ao mesmo tempo que o ventilador puxar o ar de volta. Então é como se ela estivesse entubada, mas ela vai estar ajudando o ventilador no trabalho. Isso é para fazer, né, mais expansão pulmonar e aí evitar que a criança seja entubada. O tratamento. Como é o tratamento para a pneumonia? O tratamento ele é composto de, como a gente já falou, de medicamentos, né, de oxigenoterapia e também de medidas físicas, de medidas não medicamentosas, que é como manter a cabeceira elevada, principalmente no momento da alimentação, que é para evitar a broncoaspiração, que a gente sabe que a criança com pneumonia ela vai tossir. Tosse ela induz o reflexo vagal, que é o reflexo de vômito. Então, quando ocorre aquela tosse, a criança pode vomitar. Quando ela vomita, ela pode broncoaspirar. Broncoaspirando, ela pode piorar ainda mais a pneumonia que ela já está tendo. Não é isso? E também manter ela com a cabeceira mais elevada vai propiciar o fluxo do ar melhor para a cavidade pulmonar. Não vai ter a pressão abdominal sobre o tórax, que provoca também dificuldade respiratória. Manter a temperatura sob controle por meio de banhos, aplicação de compressas, além de medicação prescrita. A gente sabe que é muito difícil controlar a febre, principalmente em crianças que estão com infecções ativas. E a gente sabe que a febre pode causar convulsões, principalmente em crianças menores de 5 anos. E as convulsões podem causar sequelas. E isso a gente tem que controlar o nível febril. Se a criança estiver com febre, a gente vai avisar a enfermeira ou o enfermeiro que vai avisar o médico e depois disso a gente vai fazer um resfriamento. Como esse resfriamento, colocar compressas geladas nos lugares de maior circulação, que são pescoço, axilas e virilha. Claro que a gente tem que ter cuidado. A gente geralmente nas unidades a gente congela um soro. Aí a gente usa esse soro no local. Mas a gente não pode colocar o soro diretamente sobre o local, porque pode causar queimaduras pelo gelo. Então a gente vai fazer como se fosse uma compressa, envolver o soro em algum pano, alguma compressa, alguma gaze e colocar no lugar. No local, na virilha, no pescoço e nas axilas, para resfriar esse corpo. Assim como a gente também pode fazer um lençol molhado e colocar sobre a criança, que também ajuda a dissipar a temperatura. Aspirar as vias aéreas superiores, né? A gente tem a sondinha de aspiração e quando a criança ela não tem uma tosse efetiva, não tem um nível de consciência para, por exemplo, tossiu e cuspiu o catarro, aí ou engolir, a gente vai fazer a aspiração das vias aéreas, que é com a sondinha de aspiração, coloca primeiro no nariz, nas 2 narinas, aspira e depois na boca. A ordem é essa, nariz, boca, não coloca primeiro na boca, depois no nariz, porque é mais fácil a gente ter infecções de trato respiratório. Mudança de decúbito para evitar atelectasias. O que são atelectasias? Atelectasia é quando a gente, voltando lá na anatomia do sistema respiratório, a gente tem que
Os alvéolos eles parecem nuvenzinhas, pipoquinhas, não é isso? Saquinhos. Quando existe a atelectasia é porque esse saquinho ele fechou, ele grudou as paredes uma na outra. E aí não ocorrem as trocas gasosas. Quando a gente fica muito tempo parado de um lado, acontece isso. A gente tem que mudar para o outro lado para o pulmão expandir, aí o saquinho abre e aí continua tendo as trocas gasosas. Algumas orientações para os pais, principalmente, a respeito das pneumonias. Manter as vacinas em dia. Principalmente, né, as vacinas que protegem contra a pneumonia, que a gente tem a pneumococo, a meningo, também tem alguns componentes que previnem sobre algumas pneumonias, tá? E as outras vacinas também tem que estar em dias, porque, como a gente falou, se a criança já estiver doente com o sistema imunológico fragilizado, é mais fácil, né, que a pneumonia ela tome conta e aí aumente o índice de mortalidade. Manter uma nutrição adequada com alimentos saudáveis, alimentos que dão uma boa nutrição para a criança. Viver em ambientes arejados, longe de pessoas doentes. A gente sabe que as crianças elas têm um sistema imunológico em desenvolvimento, então se estiver gripado, não fica muito beijando a criança, não espirra perto da criança. Ainda mais nessa época de coronavírus, a gente sabe que as crianças elas não estão sendo muito afetadas, mas isso não inibe o fato de que elas podem também adquirir a doença, tá? E a doença também provoca pneumonia. Pneumonia é uma das fases, né, da Covid-19. Estimula o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. Por quê? Porque o aleitamento materno exclusivo, ele, por si só, já é uma ferramenta muito importante para a manutenção e amadurecimento do sistema imunológico. Então, meu Deus, tô gago hoje, gente. Amamentamento materno, aleitamento materno exclusivo. Eu não sei o que está acontecendo, tô gago. Aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade, tá? A gente sabe que às vezes não tem como, o leite seca, a mãe tem que trabalhar, etc, etc, mas a gente tem que incentivar isso. Eu vou cortar o vídeo, senão vai ficar muito grande, e aí eu vou para o próximo assunto.